Bom dia! Finalmente a série completou 2 anos e eu tô aqui pra dizer sobre a verdadeira verdade que existe sobre isso tudo. Mano, essa série tem potencial demais, cara. Só que só tem um problema, eu não ajudo. Mas eu ajudo sim, na verdade, vamos concordar. Eu tava tão ansioso pra esse dia porque eu queria tanto contar essa história que vocês não estão ligados. E pra início de conversa, como eu irei contar a história? Hoje completa 2 anos do Assassino Legal. E eu irei contar tudo a partir de agora. Então, tudo começa a partir do dia onde tava lá Dekutsu, Yato, a mãe dele, a família dele, vivendo tranquilamente no meio de uma floresta, numa vilazinha que tinha lá perto. Até que de repente, Yato, Yamato e os outros 429 tios que ele tem, junto ainda com o Tsuki, ficaram malucos. Do nada eles pirou na maconha, ficou doido. Ele estava ali jantando de boa, tomando a cachaçinha. Do nada eles começam a enlouquecer. Até que de repente eles começam a matar todo mundo. Dekutsu e Pikain estavam vendo tudo. Os dois lá de criança. De repente o Pikain é sequestrado. E o Dekutsu fica lá vendo. Yato até tenta parar. O Yato não estava sendo controlado, na verdade. Ele estava tentando parar, só que ele não conseguia porque não dava. Era praticamente impossível. Eram muitos fortes. Eram muitas pessoas fortes. Então, ele estava apenas falando para eles pararem, para eles não fazerem isso. Por que eles estão fazendo isso? O que deu neles? Só que não adiantou. Eles seguiram em frente e foram embora. Até que Yato decide ir atrás deles. Só que antes disso ele vira para Dekutsu e fala: meu mano, fica com esse cara pra cá. Fica com esse cara pra você. Mais conhecido como Belly. Ele passou o Belly pro Dekutsu. E o Dekutsu agora tinha o Belly. Junto com o Pikain, que também já tinha o Oni dele também. Até que ele vai embora. Dekutsu vai morando na rua, mas o Belly vai cuidando dele. Cada dia que passa, Dekutsu vai ficando mais neurótico. Ele arranja um trabalho ele ainda era uma criança. Ele fazendo trabalho escravo, ganhando dinheiro. Até que ele finalmente cresceu e comprou uma casa. Só que ele começou a ter alucinações. Ele começou a ficar noiado da cabeça. Ele começou a ficar paranoico. Ele começou a enxergar coisas que não eram reais. Começou a fazer coisas irreais, incomuns. E simplesmente ele era nomeado já um assassino daquela cidade. Onde nada daquilo era para ter acontecido. Mas ele já não aguentava mais. Ele já tinha entrado em depressão profunda e esquizofrenia séria. Mas até que ele conhece umas pessoas e entra para uma escola. Que nesse momento foi quando começou a verdadeira chacina. Não chacina, digamos assim, mas o verdadeiro problema. Pois ele conheceu a Mi, um ser humano que existe mais, que eu não quero nem comentar sobre. Depois, uns moleque retardado, tipo Chris. Uma outra mulher lá, que era conhecida como Hannah. Mas um segredo pra vocês, que o verdadeiro motivo dele ter sumido, o verdadeiro motivo dela ter sumido foi que porque ela não era real. Aquela vagabunda lá, Rosa ET lá, era realmente um ET, só que não era um ET. Ela era a alucinação do Dekutsu. Onde se tratava de uma coisa. Ele enxergava isso. E como vocês podem imaginar, assim, deve estar se perguntando por que ele usava uma máscara. Porque ele tinha medo do povo reconhecer ele de tanta cagada que ele fez. E também que ele era da família do Yato. Que eu vou entrar com esse assunto pra outra hora. Mas agora
voltando mais atrás disso, eu tenho uma coisa muito séria pra contar. Após o Dekutsu crescer, ele encontra uns amigos dele, onde resumir Alquimê e um cara lá que eu esqueci até o nome, de cabelo azul, que não era o Yamato, pelo amor de Deus. E ele conhece esses dois caras. Só que o problema não é só esse. Ele também encontra gente pior. Ele acaba se entrando numa guerra, onde ele era o foco da guerra. Uma guerra entre 3 facções, onde as 2 facções eram aliadas. Só a dele era inimiga. Então era um problema. Por isso que ele era o procurado da guerra. E toda a frota dele era os procurados da guerra. Que esse foi um nome que eles mesmos deram para eles mesmos. E sim, os procurados da guerra é uma continuação, quer dizer, um assassino legal é uma continuação dessa série horrível. E resumindo, é isso. Até que vai rolando a guerra, ele encontra Yato, ele dá um pau no Yato, Shadow White aparece que era um dos vilões e vai acontecendo a guerra. Até que o tempo passa e eles perdem a guerra. Toda a frota do Dekutsu morreu. Todo mundo morreu. E as 2 guerras, eles conseguiram terminar com uma parte da aliação. Mas a parte do próprio pai dele, não. Mas ele perdeu a guerra, do mesmo jeito. E só sobrou ele no mundo. E depois disso vem o que eu falei antes. Que foi conhecer a Hana, a Miss, esse demônio lá. E é isso. Mas, no meio dessa guerra, o Dekutsu reencontra. Ele realmente, mano, ele reencontra o Pikain, irmão dele. Literalmente. Só que esse reencontro não foi agradável. E ele reencontra ele sem saber quem ele é. Ele só nota depois, só percebe depois. Mas é porque aquela série também, ela não teve um final. E eu tô dizendo o final agora pra vocês. Dekutsu perde a guerra, mas ele consegue recuperar a memória de Yato. Yato não, porra, Pikain. E os dois voltam. Cada um se separa, vai pro seu caminho novamente. E ele vira pro Yato e fala: eu vou reencontrar tu de novo. E quando eu reencontrar, você vai estar morto. E não tava muito errado, mas ok, né? Mas depois disso, a guerra acaba. E é isso, o fim da série. Mas em um assassino legal, continua. Encontra umas pessoas lá, faz uns amizades. E chega, depois disso tudo que eu falei, chega o momento onde ele conhece Davi, aquele homem do cabelo verde, cor de maconha, e ele vira amigo dele. Só que ele não é mostrado na série. Mas ok, ele não é mostrado no início da série. Mas, portanto, ao Yuri, que já é algo mais difícil, eu vou deixar até o caso do Yuri para depois. Então chegou, né, o momento em que Yato tava no meio da floresta caçando o Dekutsu e o Pikain. Eu até rimei, não sei porquê. Nem rimei, mas eu saí cantando. O Dekutsu e o Pikain estão lá para encontrar o Yato. Mas alguém acha o Yato primeiro. E esse cara é um cara com 2 espadas. Com um capuz. Que sai correndo atrás do Yato, pensando que ia ser fácil matar o Yato. E ele sentia um ódio por Yato, que não é explicado na série. E se vocês pensam que eu vou explicar, eu irei. É porque, como o Yato era um soldado de guerra, um capitão de guerra, a cabeça dele era muito valiosa. E o mundo inteiro estava procurando por ele também. Todos os caçadores daquele universo estavam, né, indo atrás dele.
mesmo sabendo que é impossível matar. E o Yuri era um deles. E o Yuri tava lá. Porque ele sabia que o Yato tava naquela área, porque ele já conhecia aquela área. Ele já sabia que ele ia estar lá, porque ele sabia que o Yato era lá por perto. Encontra, e na hora que ele vai meter a peixeira nele, o Yato enfia o tentáculo nele. Literalmente, como você está vendo a imagem aí agora que eu tô botando, o Yato mata, tecnicamente não mata, né, mas praticamente mata fisicamente o Yuri. E o Yuri tá lá inconsciente. Dekutsu fala, vai, leva o moleque longe, fala pro Pikain. Pikain leva, cura ele. A gente começa a batalha, continua a batalha e a gente já sabe. Sobre um episódio 7. O episódio 7 é um episódio que não tem muito sentido, mas é porque ele é tecnicamente um filler. Que não seria um filler. É um episódio que mostra o antepassado, não um antepassado, mas antes, um tempo atrás, que seria um flashback. Seria um episódio flashback, quando ele conheceu o Davi. Quem é o Davi? E todo o verdadeiro poder dele. Mas a questão não é só essa. O Davi, inicialmente eu tava com um projeto que ele teria poder de gelo. Só que eu pensei que gelo é uma bosta, né, cara? Aí eu decidi virar e falar, não, o moleque vai ser o sol. Esse vai ser aquele cara que todo mundo vai convidar pro churrasco só pra ele esquentar a carne, não precisar de gastar com dinheiro com carvão. Eu também posso fazer a mesma coisa, mas deixa quieto. Então, eu mudei esse projeto. O Davi, eu e ele começa a treinar. E o Davi se dedica muito a isso. Mas para ajudar, não por, tipo, aquele bagulho de recompensa, essas coisas e tal. Sem falar que ele sente um ódio imenso pelo Tsuki, porque o Davi tinha uma irmã mais nova, que tava levando ela no parque, que de repente ela sumiu e só viu a cabeça dela pendurada num galho. E tava lá, o Tsuki tinha feito isso por pura e espontânea vontade. Sim, desde aquela época ele sempre aparecia com o Miyato, todos eles, com o Yamato, quer dizer. E o Yato foi o verdadeiro foco principal, mas eles sempre estavam à soltas em busca de matar a mim. A mim, no caso. A eu. E o Davi sente ódio imenso pelo Tsuki por esse motivo. Então, como eu ia dizendo, a gente tava lá, por volta daquele episódio, matando eles lá, em busca de assassinar eles. E a gente tava lá, eu e o Pikain, até que eu mato o Yato. E o Yato vira e fala umas palavras lá e tal, que faz o Dekutsu simplesmente piorar de cabeça, porque ele tá pensando que realmente ele fez a coisa errada, não devia ter feito isso, fez o errado, mas ele não fez o errado, porque o plot que essa série tem, irmão, vocês não tá ligado. Então, aqui não é muito sobre o Davi, isso é mais sobre todo mundo e cada objetivo que cada um tem. Primeira coisa, o Dekutsu tem objetivo porque a família toda dele morreu, todos os amigos dele que ele fez na guerra morreram. E é esse o objetivo que ele quer alcançar, vingança. Não apenas vingança, e simplesmente pelo fato de que eles estragaram todo o mundo do Dekutsu. O mundo do Dekutsu no sentido, tipo, toda a vida dele, tudo ao redor, a cidade, a vizinhança, os amigos, a família dele. Todo mundo foi arruinado por causa deles. Desses tals malucos da cabeça. Tudo foi arruinado por causa deles. Eles que fizeram tudo acontecer. Então, por esse motivo, o Dekutsu busca vingança.
Então ele tá muito puto das ideias. Mas não só por esse motivo. Como Yuri também tinha seus, que era caçar eles. E ele realmente quer caçar eles até hoje. Isso é o objetivo dele. E uma curiosidade, o Dekutsu é o único que trabalha de verdade ali. E por que você pensa, como que o Dekutsu ganha dinheiro? Como que ele faz as noiadas dele? É porque de verdade todo mundo trabalha, só que o Yuri é o único que é apresentado na série que trabalha. Mas isso, o trabalho de cada um vai ser apresentado daqui pra frente. E o Davi é o mais bem formal, né? Ele vai pra academia, faz as suas coisas, o café da manhã, ovo com bacon. E eu tô lá. Nem é eu, mas né? Eu me inspirei em mim. Tecnicamente depois mudou isso. Ou melhor, chama Dekutsu, né? E o Dekutsu tá lá. Todo foi errado. E o Yuri pelo menos tem um emprego bosta, mas ele tem um emprego. E agora, chegando pelo realmente motivo do Davi, foi o que eu falei. Estragaram a vida dele. E ele já tinha esse ranço, essa vontade de acabar com eles. Que a irmã dele era a única coisa que ele tinha, porque depois que a família dele se mudou e deixou o Davi para ser cuidado da irmã dele, ele simplesmente nunca mais recebeu notícias dos pais dele, com a falsa sensação, mas ao mesmo tempo verdadeira sensação, de que os pais deles abandonou eles. Ele e a irmã dele. Que realmente foi isso. Então ele sente esse ódio, porque ele só tinha ela, só tinha a irmã dele, que tinha 6 anos de idade. Então ele ficou muito estressado. E ele decidiu ir com o Dekutsu. Sobre o motim, sobre a assassina, o assassinato de todo mundo da família do Dekutsu, vai ser explicado, mas até esse ponto da série não será. E será explicado na série. Mas tudo em si ainda não tem. Tem, mas não por agora, uma explicação. Só saiba-se que eles ficaram paranoicos da cabeça, saíram matando todo mundo, foram embora sem nenhuma explicação. E que eu só dou uma dica. Talvez nem pode ter sido eles que fizeram isso. Por agora, é essas informações que eu tenho a passar. Ao decorrer da série, decorrer daquela magnífica série que foi a melhor que eu fiz até hoje na minha vida, tirando FNAF 3, que por sinal, depois, eu não sei, eu acho que pode voltar aí, eu não sei não, mas só sei disso aí. O que eu posso dizer? Que vai acontecer. Eu vou postar a parte 2 desse vídeo e vou contar realmente a maioria dos segredos, das coisas, dos motivos sobre a série. E é isso aí. Espero que vocês tenham entendido bastante. Eu não consegui arranjar muitas imagens porque ia dar muito trabalho, mas eu acho que isso tudo já foi o suficiente. E sobre imagens de tudo isso será revelado na série. E eu talvez já possa dar uma dica. Que talvez pode ser revelado no último episódio da segunda temporada. Revelado com imagens, que eu quis dizer. Tudo isso que eu falei, eu apenas falei. Eu não mostrei imagens porque realmente imagens não existem até agora. Apenas roteiro. Mas talvez no último episódio da segunda temporada, que é o episódio 10, toda a temporada da série vai ter 10 episódios. Cada temporada tem 10 episódios. E vai ser isso. Vai acontecer essas coisas e tal. E provavelmente no episódio 10, no último episódio, vai acontecer de... Você sabe, né? Vocês sabem.
Eu revelar com imagens o que aconteceu certo. E é isso. Eu espero que deu pra entender muita coisa. Que ao decorrer da série eu vou explicar. Eu já tô programando episódio novo. Porque o episódio 5 já existe. E eu irei mostrar aqui no final do vídeo os textos de roteiro que eu postei. Ou melhor, que eu coloquei, criei só pra isso. Nem sei se vai dar pra ler os roteiros, certo? Mas tem umas partes que estavam no roteiro que eu troquei porque eu pensei que ia ficar melhor assim. Primeiro parágrafo, conhecido como roteiro do episódio 2 e 3. Segundo parágrafo, o parágrafo que faz parte do episódio 3, a metade desse episódio é o episódio 4. Parágrafo 3, eu não faço ideia do que se trata esse parágrafo. Mas então é isso, espero que tenham gostado. Entendido pela 50ª vez. Eu tô falando isso. Pela 100ª vez, na verdade. 500ª, nem sei se é assim que fala. Veio que eu falo isso, mas parte 2 em breve, quando a série terminar. Na verdade, em breve não, só quando a série terminar. E ainda falta 2 temporadas, então talvez demore, vai. Nem sei se vai ter parte 2, porque... Meu Deus, a minha casa tá lotada de aranha. Tá, isso não é um problema. Tá, talvez nem tenha a parte 2, porque o resto vai ser explicado na história.